Para mim, esse aqui é o destaque do apartamento. Quando a gente desenhou esse ambiente, a primeira proposta que os clientes queriam era fechar com uma marcenaria e criar uma porta para que a gente conseguisse criar essa separação entre espaço social e espaço íntimo. Num apartamento tão pequeno, você criar uma nova compartimentação e uma nova porta de acesso que simplesmente te leva para um ambiente que te dá acesso a outros, na minha cabeça não fazia muito sentido. A nossa ideia então foi valorizar esse espaço, conseguindo assim separar visualmente espaço social de espaço íntimo, mas sem criar uma separação física. Para isso, eu achei esse revestimento que é da Eliane. São essas peças de 20 por 20. Elas têm desenhos aleatórios, se eu não me engano são 9 desenhos diferentes de peças, que a gente criou essa paginação completamente diferente. Mentira, nem vou falar que foi eu que criei, porque a gente criou um desenho base, mas a cliente ficou tão emocionada quando chegou o revestimento, que ela abriu todas as caixas, colocou no chão e desenhou como que ela queria essa paginação. E isso foi muito legal para o projeto. E aqui a nossa ideia foi trazer o mesmo revestimento, fazendo piso, parede e teto no mesmo alinhamento da parede. Com isso a gente criou esse efeito caixa, então a gente tem as portas e essa caixa em ladrilho, que ficou um efeito incrível na parede. Essa aqui foi uma solução bem legal que a gente criou para o projeto. Esse espaço já existia, que era uma abertura de comunicação entre a cozinha e a sala, por isso que manteve, porque a gente não poderia cortar nenhuma parede. Só o que a gente fez foi descer um pouco essa abertura e criar aqui uma continuação da bancada nessa lâmina sintética. Essa ideia de continuidade, que segue aqui com um pequeno pedacinho de pedra, que também vira aqui em cima. Pode ficar a dúvida, mas aonde foi parar a sala de televisão? Nesse projeto a gente não tem. Para os clientes era mais importante poder receber, então a gente tem aqui espaço de mesa de jantar com um canto alemão e aqui uma bancada de refeição rápida que a gente fez todo no concreto, assim como era importante o espaço para a adega e para o espaço gourmet deles. Aqui ainda não tem, mas vai ter no futuro uma televisão, então aqui ficava a televisão que servia tanto aqui para o espaço da mesa de jantar, quanto aqui para o espaço gourmet. Aqui a gente desenhou esse banco, que ele serve como um ponto de apoio para a área gourmet, que ele vem e se desenvolve, e ele é todo em concreto mesmo. A gente fez forma, e aqui é como se fosse um pilar, e aqui uma laje. E ele contorna todo o espaço, deixando aqui o espaço para você fazer uma refeição rápida, e também esse espaço ficou livre para poder abrigar alguns usos. Aqui ele ficou hoje com um robô, que faz a limpeza de toda a casa. Falando sobre a limpeza da casa, todo esse piso também foi trocado. O piso entregue pela construtora não tinha nada a ver com a nossa proposta, então os clientes concordaram e a gente trocou o piso. E com isso a gente conseguiu fazer esses encontros. Olha que perfeição! A gente tem a mesma quantidade de peças para um lado e para o outro. E essa linha ela continua vindo fazendo a paginação de toda a sala. Aqui a gente desenhou essa cristaleira que ela serve também como uma divisão de espaços. Ela delimita o que é espaço gourmet do que é sala. Ela é toda feita no vidro canelado, e o vidro canelado ele é uma ótima solução para que você consiga manter todos os seus cristais, então a gente ainda tem esse efeito bem legal, criado pela iluminação. Aqui na lateral a gente aproveitou para fazer uma prateleira que serve como esse ponto de apoio desse espaço gourmet, então você consegue estar, por exemplo, cortando a carne e ter aqui ainda as prateleiras de apoio. E você consegue aproveitar essa vista impecável que esse apartamento tem. Aqui então a gente tem a bancada. Essa bancada é bem legal porque a gente fez ela nesse granito que é o preto São Gabriel no escovado, que é um material com um preço bom, mas que fica com um acabamento muito nobre quando você dá esse tratamento para a pedra. O mesmo revestimento que a gente tem ali no corredor, a gente trouxe ele fazendo essa parede de fundo aqui da churrasqueira. Aqui a gente colocou essa churrasqueira, que para quem não conhece, é uma churrasqueira bem legal. Essa churrasqueira, ela é a gás, então ela está aqui conectada com o sistema de gás. A gente fez uma interligação que passa aqui por todo o piso, chegando lá na cozinha. E ela não produz nenhuma fumaça, então você consegue fazer sua carne sem problema nenhum. Aqui no fundo você tem a bandeja para colocar água para evitar que essa fumaça suba, e ela é ideal para você ter dentro de apartamento.
Aqui a gente tinha deixado um espaço previsto para poder colocar o botijão de gás, mas não foi necessário porque a gente conseguiu fazer essa conexão por baixo pelo piso, então ficou como um espaço de apoio da churrasqueira. Aqui você ainda tem as gavetas de apoio, então aqui é o recorte que a gente tem, a estrutura que não poderia mexer, né? Aqui, esse detalhe que a gente fez nesse pilar que contorna e vira a viga, aqui a gente tem um ar-condicionado, né? Foi porque todo esse ponto é estrutural. Aqui desce a tubulação de água da varanda do vizinho, aqui a gente tem o pilar do apartamento que a gente não poderia mexer, então a gente fez a solução de valorizar, já que não dava para esconder. A gente entrou com esses quadros do Mark, eu amo as fotografias do Mark. Pegar uma fotografia, dividir em duas molduras, aqui a gente tem duas molduras de 90 por 90, que criasse essa ideia de continuidade no quadro. E quando eu escolhi a arte, eu queria essa arte que tivesse sensação de profundidade, para que a gente ganhasse amplitude. As obras de arte que você coloca no seu espaço, elas também têm esse poder de criar amplitude ou de reduzir o espaço, depende da sua proposta. Aqui, que é uma solução já conhecida, a gente aplicou um espelho, olha eu ali, de fora a fora, que ele vai lá da porta de entrada até aqui o final. A gente conseguiu dar uma sensação de amplitude muito maior para o apartamento. Esse espelho, para não ficar com aquela característica de espelho tão tradicional, a gente trouxe ele no bronze. Então, como ele tem essa cor um pouco mais escura, a gente consegue trazer a sensação de amplitude para o apartamento, que era a sensação que a gente mais queria no final. Para a mesa de jantar, a gente trouxe um canto alemão. O canto alemão é uma solução bem legal porque ele permite que a gente consiga trazer essa mesa de jantar um pouco mais para o canto. E eu precisava desse espaço de circulação. Aqui a gente tem um corredor que vai para os quartos, acesso do apartamento e acesso para a cozinha. E aqui a gente vai para o restante do apartamento. Então, essa era uma área de circulação que eu precisava preservar. Se eu tivesse cadeira do lado de cá, para que ela não ficasse encostando na parede, eu teria que trazer essa mesa para o centro. E assim eu mataria essa área de passagem. Curta, compartilhe, divida com um amigo. Comenta aqui embaixo se você teve alguma dúvida ou se teve algo que você gostou muito no projeto. Todos os vídeos vão ao ar às terças-feiras e eu espero você terça-feira que vem.